Vamos lá. Bom, eu estou aqui com a doutora Zenita Gunter, debaixo de uma jabuticabeira maravilhosa. Bem mineira. Bem mineira, para vocês morrerem de inveja aqui, ó, uma jabuticaba de verdade. Restinho de produção. Uhum. Firme. Na casa dela, ela gentilmente está nos recebendo hoje aqui. E conversamos praticamente o dia inteiro sobre Jedi, planos, Banco do Brasil, Politec e tudo mais. E agora eu gostaria de ter os seus comentários. Mas acho que em primeiro lugar seria o quê? Quem é Zenita Gunter? Vamos lá. Todo Eu seu. mesmo falo? Enquanto isso eu vou comentar jabuticaba. Tá. Então, eu sou uma pessoa que estou em educação há muitos anos. Tive muita sorte na minha vida. Sou uma pessoa de origens pobres. Meu pai era um operário. A minha mãe não tinha terminado a 4ª série primária, mas ambos com a ideia de que há que estudar, há que aprender. Estudei aqui em Lavras, no meu começo de vida, não havia aqui escola a partir da 5ª série ginásio que fosse de graça. E foi nessa ocasião, para mim, foi uma sorte, porque houve aquela chamada em Minas para Cabeças para a Educação, que era o projeto da Helena Timoff, e fui então para a Fazenda do Rosário com 12 para 13 anos. E lá estudei, trabalhei e aprendi muito sobre educação. Comecei a me interessar pela inteligência, pelas pessoas com capacidade, porque a sua preocupação era que a criança, todo o nosso esforço vai para quem não aprende, para quem tem problemas. Mas a maior para a sociedade é que a capacidade não desenvolvida não só não traz nenhuma lucro para a sociedade, como traz muito prejuízo para o indivíduo. Sim. Toda a parte da frustração e de terapias vem de pessoas que não fazem nada de útil quando poderiam fazer. E foi nessa fase que eu me interessei muito. Trabalhei também com deficientes de inteligência, mas me interessei por estudar a inteligência. E daí eu fui ao programa do John Kennedy. Eu fiz então todos os meus estudos em psicologia, fiz meu doutorado em psicologia da educação e me dediquei à pesquisa para o desenvolvimento da inteligência. Esse foi um truque da vida, porque a inteligência é só um domínio de capacidade. E eu, bem cedo, graças a Deus, acordei para isso, justamente por causa dos testes de inteligência que não medem a inteligência. Quando vimos para Lavras, com a morte da minha mãe, em 89, o Rotary Club se interessou por ajudar a fazer alguma coisa social. Nós já havíamos feito junto à PAI. Passei a esse programa do Centro de Desenvolvimento de Talentos, que é o CEDET. Aí sim, estudei profundamente os talentos e a maneira de encontrá-los sem depender dos testes, nos quais a gente não pode ter confiança, porque não medem capacidade. O que me fez estudar a diferença entre capacidade, expressões, enfim, é uma grande sorte, inclusive agora, porque continuo a pensar o que nós fazemos para que as pessoas que não estejam presentes, que não têm pistas não visuais e não auditivas, possam se comunicar em profundidade, para não ficar o raso da mensagem. Porque esse é o desafio para agora, para esse tipo de trabalho. Bom, especificamente a senhora fundou então o CEDET, que é o Centro para Desenvolvimento do Potencial e Talento. Mas o seu trabalho é uma referência internacional, inclusive a senhora tem vários, atualmente tem desempenhado funções em algumas universidades fora do Brasil. Sim. Então, é uma grande dose de sorte e um pouco de teimosia, porque eu nunca fiz muita procura de autores para segui-los. Aprendi com a mestra, aprenda tudo o que puder, mas na hora de pensar, pense no seu lugar. E ao pensar no nosso lugar, nós conseguimos fazer um trabalho factível, milagroso, não tem nenhum lugar no mundo que trabalha com a quantidade de voluntários que trabalhamos. Uma equipe de 10 pessoas, nós temos 80 voluntários e com isso atendemos a 850 crianças. É quase impossível, é mesmo um milagre. Esse milagre não é tão milagre que eu estou vendo acontecendo em outros lugares, onde a gente começa com essa mesma filosofia. É uma questão de saber o que está fazendo e de procurar as pessoas já com um arcabouço para ela poder contribuir e não dar-lhe um peso que ela não possa carregar. Especificamente no caso da sua metodologia, como é que a senhora faz a identificação
No caso, você trabalha com a rede municipal de ensino. Estadual também. Estadual também? Tem rede pública. E como é que a senhora faz a identificação desses talentos dentro da escola? Historicamente, nós não queríamos fazer testes, e até eu devo confessar mesmo que era um princípio de economia, porque para fazer teste, aqui em Lavras tem 20 mil alunos, para fazer teste em 20 mil alunos ia demorar, se você pensar, cada um levar meia hora, são 10 mil horas de trabalho. Quem é que havia de pagar isso? Então, pensei, isso é impossível. Para sair perguntando ao professor quem é o seu aluno mais capaz, as pesquisas mostram que o erro é 50%. Era quase que jogar uma moeda para cima e falar, esse não é. Pronto. Então eu disse, bom, isso não vale. Olhando todos os estudos feitos, nós vimos quais são os indicadores. Esses indicadores, nós procuramos reescrevê-los em comportamentos observáveis. Comportamentos são coisas que você vê e que te levam aos domínios. O professor não pode fazer isso, é muito conhecimento. De modo que nós ficamos com o professor só nos dar os comportamentos. E a equipe que estuda faz essa ligação entre o comportamento expresso e a capacidade existente. Por exemplo, uma criança que faz bons trabalhos artísticos, é uma criança que trabalha bem com desenho, que aparece muito na escola. Então, nós vamos dizer, todos são desenhistas? Ou não, menos de 10%. O desenho é um bom lugar para a inteligência não linear, porque o quadro não tem começo, meio e fim, portanto aquela criança gosta disso. O desenho é um bom lugar para as crianças não verbais, porque ninguém fica conversando com ele nesse ponto, ele trabalha. E aí nós pegamos aquele material e vamos ver essa criança, onde está a capacidade dela. Aos professores pedimos que observem e nos deem esses comportamentos. A faixa de erro é 25%, que é alta, porém nós corrigimos isso com observação assistida dentro do centro. Durante um ano? Durante 6 meses a um ano. E aí nós temos certeza de que não é se a criança é ou não é dotada, que isso é uma pergunta estúpida, mas é que domínio de capacidade ela sobressai da média da população. Com isso nós furamos no meio internacional, que foi o grande grito, 3 grandes barreiras. Primeiro, a barreira do gênero. Os testes encontram 3 meninos para cada menina. Então, que a nossa cultura dá latitude ao homem, mas não dá muito à mulher. A nossa cultura, que eu digo, é ocidental, não é brasileira. Uhum. Então, é claro que se uma menina gosta muito de matemática e tal, não é bom para ela. Por outro lado, ele inibe a cultura artística. Se um rapaz gosta muito de dança, desenho, vamos ficar achando que ele não é muito homem. Então, nós vencemos isso, porque dentro das observações feitas, não tem esse tipo de pergunta, não sabe se é menino ou menina, o que ela faz? Segundo, vencemos o teste na classe socioeconômica. Isso chamou tanto a atenção que a partir do nosso trabalho, que a primeira publicação que eu fiz foi em 85, há um programa na África do Sul, com os Zulus, que não é assim baseado no nosso, mas foi inspirado na ideia de que estão lá nos Zulus gente capaz, foram procurar e acharam. Okay? É que a gente não procura, procurando com o teste não acha, o teste é muito viciado. E vencemos a classe pobre, e vencemos as meninas, e vencemos a escolaridade. Quer dizer, como nós temos a ideia de que o fator socioeconômico, né, a escola privada é melhor, nós achamos que lá se encontra mais gente inteligente. Ok, então isola a escola, estuda na escola de periferia, onde a inteligência está pura, e aí a proporção é a mesma. Portanto, nós descansamos de tal forma que hoje, como diz a Bembal, não há o que defender nessa questão. Se você fizer direito, ela é uma trajetória boa. É longa, 6 meses a um ano, mas ela é tão segura e tão econômica, porque de repente estudamos em Lavras 25 mil crianças, assim com os dados vindos de todo lado. E dessas tiramos essas 800 com as quais convivemos. Bom, agora vamos juntar essa discussão toda, o modelo do JEDI. Eu agora de manhã apresentei o JEDI para a senhora. Quais as suas impressões iniciais com relação ao programa? Com relação ao programa como um todo, eu fiquei muito impressionada com o seu aspecto prático. Primeiramente, a questão de ter uma prontidão para trabalho muito pronta. Nós estamos quase que tendo que lutar com as nossas crianças hoje para ver projetos de vida que tenham um mínimo de realidade. Por que não tem?
nós temos uma criança estuda para você poder ganhar um dinheiro, não é verdade. Ele fala, meu tio tem um diploma da UFLA e trabalha no estacionamento, isso é verdade, né? É. A minha irmã tem diploma de professor e ela é empregada porque não consegue passar nos concursos, etc. Nós temos pouca crença também no trabalho que as universidades têm feito na questão de competência por várias razões, mas pela classe pobre que nunca entra nas boas universidades. A seleção é extremamente social. Então ela vai cair num curso noturno que dá 2 horas de aula e 2 de distância, dá um diploma com o qual ela não consegue vencer nada. Ora, tudo isso junto, eu fico muito feliz de ver um programa que fala, tá bom, então vamos dar outro olhar. Vamos ensinar alguma coisa que ele possa aprender e fazer e não vamos olhar muito assim, esse cidadão universitário. Pode ser se ele quiser, mas para agora ele pode começar a trabalhar logo. A nossa experiência nos mostra que as nossas crianças capazes, rapazes e moças, não tem diferença, começam realmente a trabalhar com 17, 18 anos. Começam a trabalhar encaminhados pelos patrões, pelas pessoas que desenvolveram com eles estágios e tal, que os tomam para o seu próprio trabalho. O segundo ponto também que me interessou muito foi essa preocupação em trabalhar com grandes números no Brasil deste tamanho. Me assusta as vitrines. Pode? Me assusta vitrines, como por exemplo programas oficiais que falam 38 crianças capazes por estado. Meu Deus, o que é 38 crianças do estado de Minas Gerais? Eu acho que você acha isso numa vila? Então me assusta falar que eles não existem. Isso é uma coisa incrível. Alguns estados nem crianças têm. Não tem uma criança. Se você olhar oficialmente, que eles dão 1.800 superdotados, olha onde é que está 700. Em Lavras, Minas Gerais. Quer dizer, tem pessoas que realmente me telefonam e falam, por que Lavras tem tanto superdotado? É por isso que a senhora foi para aí? Meu amigo, eu sou daqui mesmo. É que eles estão aí, nós achamos. De modo que lá está a questão de que, se você procurar, você acha na proporção da probabilidade, 3 a 5%. Isso é uma coisa boa saber que numa extensão do Brasil pode-se pensar nisso. Sim. Com alguma probabilidade de ter certeza. Também fiquei entusiasmada na nossa conversa do dia todo, o fato de que há iniciativas assim um pouco isoladas, aqui no meu município, não sei em outros lugares, em que, se nós conseguimos unir ao redor de um objetivo comum, será valorizar o recurso que já está ali, criar novo sangue. Em educação, sempre unir, colaborar é melhor que competir. Nós não temos isso no CEDES, nós sempre criamos as crianças para colaborar e nós também colaboramos. Às vezes as pessoas não querem a nossa colaboração e a gente fica com raiva, mas a gente está ali quando elas querem e vamos colaborar. Dentro desse modelo, a senhora entende que existe uma sinergia entre o JEDAI e o trabalho que a senhora desenvolve dentro do CEDES? Podemos multiplicar isso para 1.700, 2.700? Então, 4 milhões de usuários, talvez 5 milhões de usuários? Muita gente, né? Olha, o nosso programa olha para todos os domínios de capacidade. Especificamente, nós vamos ter que analisar. Nós temos que pegar um domínio e capitalizar nele. E nesse domínio da inteligência geral, não verbal, porque a rede não é verbal, mas ao mesmo tempo verbal, porque a comunicação nós talvez vamos ter que estudar algum ângulo da inteligência geral, que é a mais fácil, porque tem mais estudos sobre ela. E dentro da inteligência geral, você espera 3 a 5% da população. Então você vê que é um número grande. Nesses 3 a 5 já estão lá, por acaso, provavelmente já há alguma seleção, pode ser até mais do que isso. O que me lembra os dados do crime, né? Que você vê quando nós perguntamos, o crime está pegando essas crianças, uma pergunta que eu sempre tive, isso é impressão ou isso é propaganda, e eu pedi aqui ao nosso delegado civil que respondesse essa pergunta, ele estava fazendo um mestrado, e ele fez a avaliação nas cadeias de Minas que ele conhece e disse 70% a 80% das pessoas presas por crime organizado têm inteligência superior à população. Isso me assustou tremendamente. Um estudo também bem feito, do qual esse foi escrito, de uma aluna minha, que estudou crianças em risco, encontrou 8% das crianças com capacidade superior à sua faixa etária. Ora, veja bem, isso é muito alto, isso é o dobro da população. Então, hoje eu acho que o crime está atraindo as crianças inteligentes.
E se nós nem temos o que fazer, uma escola que acaba ao meio-dia, com professores entediados, com escolas mal feitas, com currículos antigos, com tudo amarrado em toneladas de instruções, e daí nós temos um lugar onde ele possa desenvolver, Sim. eu vejo isso com muita segurança. Bom, essa é a mensagem que eu gostaria de levar para Brasília. Muito obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço.